Bom, pessoal, então nós vamos aí para a parte 2 da aula, né, de segurança do trabalho, falando um pouco dos quesitos da NR08, segurança em edificações. E aí, falando um pouco das escadas de emergência, né? Então as escadas de emergência, elas devem ter alguns aspectos e alguns quesitos. Elas devem ser protegidas, enclausuladas e algumas vezes ela é a prova de fumaça, tá? Então, as escadas devem ser construídas em material resistente ao fogo, deve ter pisos e patamares revestíveis com material não combustível, deve possuir as condições de material ou pintura antiderrapante e atender todos os pavimentos, inclusive o solo, subsolo, tá? Aí para a gente fazer o dimensionamento das escadas, o que a gente pede? A gente tem alguns parâmetros. Então degrau, tá? Os degraus devem ter entre 16 e 18 centímetros, conforme a legislação, tá? E seguindo essa regra, duas vezes a altura mais a largura, ela tem que estar entre 63 e menor ou igual a 64 centímetros. A largura, né, ela é determinada em função da natureza da ocupação, sendo cada unidade igual a 0,55 metros, ou seja, então, se eu tenho duas unidades, eu multiplico esse valor, vai me dar aí 1,10, ok? Então, para cada N, que é o fator de ocupação, eu vou ter uma largura de escada. Os patamares devem ter altura, nessa altura máxima do piso, entre patamares consecutivos de 3 metros a cada 16 degraus. E corrimão também tem uma posição certa de colocar no corrimão, que está situado entre 75 e 85 centímetros a nível com relação ao nível da superfície superior do degrau. Isso aí é um código baseado, né, esses são os critérios baseados no código do Corpo de Bombeiro do Paraná. As escadas de emergências devem ser protegidas, ok? Então elas possuem caixas isoladas em relação ao incêndio e as janelas de ventilação localizadas junto ao teto. Ou seja, se vocês observarem as escadas de emergência, né, ela tem uma proteção. Então as portas são resistentes ao fogo, junto com as caixas. Quando a gente fala caixa, também a parte de alvenaria. E as janelas de ventilação, se vocês observarem, ela fica bem na parte superior, que é de uma forma que a fumaça ela possa evacuar, né, sair da edificação por convecção, ok? No caso das escadas enclausuradas, né, é o mesmo sistema com a diferença, né? Então a porta, um dos quesitos é que a porta corta-fogo ela tenha 2 horas de resistência ao incêndio e ela possui dutos de ventilação e dutos de entrada de ar, ok? Então a gente coloca dutos de entrada de ar. Áreas de refúgio, né? Então outros quesitos aí são importantes, a área de refúgio. Então para cada nível de escada a gente tem que ter uma área de refúgio. Em hospitais, que são estruturas mais específicas, né? Então em hospitais assemelhados, a gente tem que ter uma subdivisão de acordo com a área. Então, para a área até aí 2.000 metros quadrados. Além disso, né, a comunicação entre as áreas de refúgios, ok, elas devem ter aí uma declividade máxima de 10%. Os elevadores de emergência, pessoal. Então a gente tem vários aspectos e várias normas que tratam os elevadores de emergência. Mas de maneira geral, a NBR 7192 e a 5410, ela traz alguns requisitos específicos para elevadores, tá? Então a caixa envolvida da parede dos elevadores, né, tem que ser resistente por 4 horas e ter as portas metálicas abrindo para as anticâmaras. Ela tem que ter a indicação de posição da cabine nos pavimentos dentro do elevador, ok? Os patamares dos pavimentos de rampa com um desnível mínimo de 3 centímetros de caimento. Por quê? Porque se você usar um cadeirante, usar para utilizar uma maca, né? No caso aí, você não pode ter uma força muito grande com relação a isso. Tem que ter um circuito de alimentação de energia elétrica com chave própria, independente da chave geral do edifício, tá? Então é importante para que você tenha um gerador externo da energia elétrica na rede pública e uma capacidade de carga mínima de 490 kg, tá? 7 passageiros, tá? Então isso é importante. Dutos de ventilação. Os dutos de ventilação,
Então, os dutos de ventilação devem ter duas paredes resistentes, né, deve ter suas paredes resistentes por 2 horas. Então, eles devem ter abertura aí de parede com os vestíbulos semelhantes nas anticâmaras. Os dutos devem possuir uma relação, né, de 1 para 40 do somatório das seções das passagens das anticâmaras ventiladas, né? Não ser utilizado para localização de equipamentos e canalizações. Então os túneis, eles devem, os dutos de ventilação, eles devem ser dedicados, né? E deve possuir venezianas com área mínima de 1 metro quadrado, e a veneziana não deve ser inferior à área de ventilação do duto, ok? Bom, pessoal, sistema de alarmes, né? Então, quando a gente fala de sistema de incêndio, a gente tem aí 3 divisões, né? Então, o sistema de alarme, ele é composto por três componentes básicos: o sistema de detecção, o sistema de centrais de controle e avisos e comandos externos, tá? Então, aqui a gente tem o sistema de detectores, tem o acionador manual e tem o detector automático. E aí nós vamos falar um pouco aí, dar uma visão geral de cada um desses 2 tipos, tá? Então, os detectores automáticos, nós temos detector de fumaça, o detector térmico e termovelocimétrico e o detector de chamas, ok? Bom, com relação ao detector de fumaça, a gente pode ter 2 tipos: o detector de fumaça óptico e o detector de fumaça iônico, né? Então, basicamente, eles detectam a fumaça. A diferença é que um utiliza a parte de luz infravermelha, tá? E a outra, ele detecta fumaça dentro de uma câmara de medição, e a corrente, ela desbalanceia a tensão entre a câmara e a câmara de referência, né? E aí o importante também é que no caso do detector iônico, a gente utiliza aí uma ou várias fontes radioativas, tá? Para gerar corrente de ionização artificial dentro de suas câmeras. O detector de chama, a gente tem 2 tipos de detector de chamas: o detector de chamas infravermelho e o detector de chamas ultravioleta, né? E aí, basicamente, a diferença é como eles localizam a luz irradiada, né, através de fotocélulas de uma faixa de infravermelha e o outro na faixa ultravioleta. Bom, eu falei lá que um dos outros tipos de componente é a central de controle. A central de controle. Então, na central de controle a gente tem vários comandos, né, os módulos. A gente tem o módulo de entrada, os módulos de saída, o módulo da lógica e o módulo de alimentação. Módulo de entrada supervisiona a fiação das linhas de detecção contra rompimento de fio, curto-circuito, aterramento. Módulo de saída atuam sobre os avisadores acústicos, audiovisuais e visuais que comandam, né? Então, esses módulos de saída são o que emite os sinais de controle dentro de um supervisório. E os módulos de lógica, o que significa, pessoal? É o CLP, né? Ele que pega, interpreta, recebe o comando, interpreta e aí emite para os controladores de sinais de incêndio, tá? E o modo de alimentação nada mais é do que você controlar, né, alimentar todo esse sistema, ok? Então essa é a ideia, tá? Então dentro desses módulos nós temos finalmente aqui o terceiros componentes, que são os avisadores. Então, basicamente, o que acontece? A gente tem os detectores, emite um sinal para os módulos de controle, e os módulos de controle acionam, interpretam esse sinal e emite a corrente elétrica para os avisadores. E nós temos, basicamente, muito comum, 2 tipos de avisadores: o visual tipo flash, né, que tem a função de promover sinalização visual, principalmente em saídas de emergência. E aí aquele que ele é importante porque muitas das vezes na minha fábrica nós temos pessoas que são surdas, né, que são portadoras de deficiência física, e eles não conseguem enxergar sirenes. Então eles precisam também dos acionadores visuais para poder fazer a saída de emergência, o escape. E nós temos a sirene eletrônica, né, que é como se fosse um dispositivo transdutor mecânico acústico
e ele tem um alto-falante alimentado por amplificador e gerador do sinal. E aí, esse aí é ele que dá aquela sirene do nível pânico, né? Sirene de pânico, ok? Então tá. Pessoal, complementando aí a nossa aula de segurança do trabalho, eu vou falar também um pouco que é importante dentro desse aspecto de edificação, a NR26. Então a NR26 ela trata das cores, né? Então a gente deve definir algumas cores que definem placas, sinalizações, né? Estruturas, equipamento. Então o uso das cores, né? Ele não deve causar uma distração, confusão e fadiga do trabalhador. Então o que a gente tem? Então, geralmente a gente tem esses tipos de cores. O vermelho, ele refere sempre a incêndio. O alaranjado, ele se refere a perigo. A amarela, ele indica cuidado, né? A cor verde é sempre relacionada à cor de segurança, hospital, né? A gente tem o azul que indica uma ação obrigatória. Então, quando a gente tem lá a placa de EPI, está escrito em azul, então é obrigatória a utilização de EPI. A cor púrpura indica perigo de radiação eletromagnética, geralmente é sinalizada dessa forma. A cor branca, ela indica caminho ou passadiço, né? Direciona. E a preta identifica coletores de resíduo. Então nós temos aqui, ó, várias placas, né? Então segurança verde, aviso é obrigatório uso de proteção, perigo, ele chama atenção alguma coisa. As placas, né, de maneira geral, são as sinalizações de segurança que nós temos no ambiente industrial ou ambiente qualquer. E é importante também falar e comentar com relação a cores de tubulações industriais. O que fala a norma NBR 6493 de 1994 com relação às cores das tubulações em ambientes industriais e em ambientes gerais. Então, a gente tem essa tipificação de cores, né? Então, quando a gente tem tubulação vermelho, dessa cor de segurança, a gente tem o que? Vapor saturado. O amarelo são gases não liquefeitos. Quando a gente vê uma tubulação pintada de branco, é vapor. Uma tubulação marrom, ela relata aí fluidos, óleos, materiais fragmentados, tá? Uma cor só de alumínio, você vê aqueles tubos todo brilhante de alumínio, né? Então é gases inflamáveis e combustível de baixa viscosidade, diesel, querosene, lubrificante. Cor creme é produtos intermediários pesados. Bom, continuando a sinalização para tubulações, essa aí que é mais comum a gente verificar em indústria, né? Então nós temos a azul, ela é ar comprimido. A cinza claro, vácuo. Laranja, a tubulação pintada de laranja, ela é ácida, tá? Então ela tem que ser bem identificada. A amônia, ela tem material ácido. Verde é água, tá? Mas é independente, é diferente da de incêndio, porque a de incêndio é vermelha. Lilás ou púrpura, né? Alcális ou lixíveis. A cinza são eletrodutos, então quando a gente vê eletroduto passando aí pela parede, então a gente tem aí, quando for eletroduto, essa cor de cinza. E a preta, muito em refinaria, inflamáveis e combustíveis de alta viscosidade, tipo óleo combustível, asfalto, piche. Então, pessoal, vamos finalizando por aqui. Então a gente termina essa parte aí de edificações e passamos aí sobre os aspectos da NR26 em sinalização. Grande abraço a todos e bons estudos.